Então, o tema de hoje é: aquilo que nos limita pode nos redirecionar. Quantas vezes na sua vida você planejou fazer uma viagem e de repente a viagem não aconteceu? Você planejou se casar, noivar com alguém e aquela situação não foi adiante? Quantas vezes você fechou um contrato e de repente, do nada, com o contrato praticamente fechado, houve uma negativa por parte do cliente? Quantas vezes você tinha certeza que você faria carreira numa empresa e de repente você é desligado? Todas essas dinâmicas podem estar gerando uma grande frustração, uma grande dor, um grande desconforto dentro de nós, mas nem sempre elas possuem um propósito, o propósito de nos castigar, o propósito de nos fazer sentir culpados, o propósito de nos colocar numa condição de inferioridade ou sem valor. Na maioria das vezes, se eu não puder dizer 100% das vezes, porque nós não podemos nunca ter uma certeza absoluta sobre as coisas, né? Eu posso te garantir que existe um outro propósito por detrás disso. Bom, aqui eu não preciso me apresentar muito, eu sei que você já assiste meu podcast semanalmente, já me conhece, mas entre os papéis que eu exerço aqui, né, eu coloco o papel de terapeuta, o papel de maratonista, o papel de esposo, o papel de mãe. Entre esses papéis, eu preciso te contar que o papel de mãe foi um papel que me proporcionou grandes aprendizados, né? A gente sempre planeja, ou muitas de nós, mulheres, esperamos sermos mães, termos filhos perfeitos, vivemos uma gestação maravilhosa, depois os nossos filhos nascem, né? E são aquelas crianças de capa de revista ou de propaganda de televisão, e a gente vai cada vez mais criando essa expectativa dentro de nós, né? E como toda mulher, eu também tinha essa expectativa. Até que quando eu fiquei grávida das minhas filhas, eu acabei entrando em trabalho de parto prematuro e elas nasceram muito jovens, elas nasceram cedo demais, prematuras demais, elas nasceram de 26 semanas de gestação. Naquela época, um grande milagre a sobrevivência das duas. E como eu fiquei? Como aquilo reverberou dentro de mim, né? Primeiro, um sentimento de culpa. Hoje eu entendo que não existiu uma culpa. Tudo que podia ser feito para que aquela gestação fosse perfeita foi feito. Mas era o momento de nascer, era a forma como tinha que acontecer. E foram 43 dias de UTI que me ensinaram mais uma vez que nós não somos dominadores de nada, nós não temos o controle de nada. Foram dias em que eu planejava que aconteceriam de um jeito, aconteciam de outro, desde o nascimento, né, que você espera ter os seus bebês e para sua casa, o quarto pronto, tudo bonitinho lá, era perto do Dia dos Pais, eu tinha comprado um presente para o meu marido e de repente no Dia dos Pais eu me via diante de um UTI com duas crianças correndo um risco enorme de vida, sem nenhum prognóstico positivo, orando muito com uma mão em cada isolete, o tempo todo fazendo rosário, pedindo a intercessão de Deus, pedindo por um milagre de fato, né? E aí eu fui percebendo o quanto a vida, ela muitas vezes escorre pelas nossas mãos e o quanto nós acabamos nos culpando de uma forma até cruel por estarmos vivendo aquele momento e o quanto aquela dor, aquele sentimento de culpa, aqueles questionamentos acabam se arrastando por anos dentro de nós sem nós nos darmos conta do que realmente fez sentido, né? Olhando hoje, eu tenho a certeza que tudo isso foi um grande aprendizado. Eu aprendi a valorizar as minhas filhas de uma forma muito especial. 28 anos se passaram, e até hoje eu carrego comigo grandes ensinamentos. Graças a Deus, eu tive a oportunidade, através da terapia sistêmica, de ressignificar algumas culpas, alguns sentimentos disfuncionais que eu carregava. Logo que elas nasceram, eu sentia minha barriga mexendo, mesmo sem elas estarem dentro da barriga. Era uma forma de desejar mantê-las num lugar mais seguro. Eu me questionava muito, e se eu tivesse feito assim? E se eu não tivesse feito daquela forma? E se? E se? E quando a gente carrega o e se, a gente não olha para frente, a gente fica olhando, na verdade, para uma cena, paralisada naquela cena, conjecturando possibilidades que não aconteceram e não eram para acontecer. Mas muitas vezes a gente fica ali ruminando a história. E quando a gente fica ruminando a história,
a gente não se dá a oportunidade de aprender com a história, porque nós ficamos encaixotados, aprisionados numa única verdade, numa única história, num único contexto, numa única interpretação, e nós não nos permitimos expandir e enxergar além. E enquanto você não sai desse processo de ruminação, você não consegue dar um passo em direção ao novo, ao desenvolvimento, à evolução. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Como se soltar, como soltar as amarras daquilo que te prende e não te permite evoluir, ir adiante no processo. Então, quantas vezes você já teve a sensação de que algo travou na sua vida, sabe? O que você esperava que acontecesse de um jeito e não aconteceu, que você esperava que o resultado fosse um e não foi, então um plano que não saiu como você esperava, uma oportunidade que pareceu escapar das suas mãos, uma decisão com consequências inesperadas, uma mudança que colocou tudo em xeque. E às vezes até uma postura, às vezes uma resposta sem nenhuma intenção de magoar o outro, acaba gerando uma reação imediata do outro que põe tudo a perder. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre essas situações inusitadas, inesperadas, que nenhum de nós deseja construir, mas que todos nós passamos em algum momento da nossa vida. E o quanto é importante nesses momentos nós olharmos para a autorresponsabilidade, nós olharmos para a inteligência emocional, nós utilizarmos de uma mentalidade de aprendizado, né? E aí vem a questão: e se aquilo que nos limita estiver, na verdade, nos redirecionando? E através desses três pilares, eu vou te mostrar o quanto nós temos a aprender quando nós olhamos por uma outra ótica, com outras lentes, com outra percepção, com uma outra forma de lidar com o assunto. Então, o que muda não é o obstáculo, é a habilidade de responder a ele. Quando nós usamos a inteligência emocional, quando nós usamos a autorresponsabilidade, quando nós usamos da mentalidade de aprendizado, os mesmos obstáculos existiram, as mesmas situações existiram, mas a forma como nós vamos passar a interpretar cada uma delas, isso vai fazer muita diferença. Isso vai gerar recursos para que nós utilizemos essa informação como uma alavanca para nos elevar para um outro patamar, para uma outra forma de nos relacionarmos com a vida. Vai nos tirar de um processo de ruminação, de ficar dando voltas, buscando culpados, né? A gente tem a mania de buscar culpados. O ser humano, ele busca culpados para tudo. E, na verdade, não existe um culpado, mas existe uma situação que precisa ser administrada por nós. Uma situação que talvez exija de nós flexibilidade emocional, algo que hoje cada vez é mais raro dentro de nós. Nós somos inflexíveis, nós queremos ganhar tudo no grito. E se alguma coisa der errado, se eu desejo que amanheça um dia de sol e o dia está nublado, já é o suficiente para justificar a minha rabugentice, o meu mau humor, a minha frustração. Nós queremos que tudo saia da forma como nós esperamos, porque nós buscamos a todo momento um prazer imediato. Antigamente não era assim? Era assim. Acontece que hoje nós vivemos um momento de muitos estímulos e respostas rápidas. Né? Antigamente, você precisava fazer uma pesquisa, você ia lá na Barça, né? Numa enciclopédia desse tamanho, que primeiro você já sonhava em ter uma, e era assim, uma ostentação ter uma no centro da mesa da sala, para que todo mundo soubesse que você tinha uma Barça, que era um objeto de pesquisa. Aí você precisava saber sobre determinado assunto, você ia lá, você abria a Barça, você pesquisava. Você precisava saber o que significava uma palavra, você tinha que ir lá pegar o dicionário Aurélio, procurar a palavra. Você precisava ir a tal lugar, você ia pegar as páginas amarelas e você ia consultar. Então, isso demandava um certo tempo. Não era assim, quero páginas amarelas, quero dicionário, quero a Barça. Você precisava ir ao encontro, você precisava se dedicar, você precisava fazer a pesquisa por ordem alfabética, buscando. Enfim, tinha uma busca. Existia uma interação nessa busca. Hoje, o que, que você faz, né? Ah, preciso saber o que significa uma palavra. Toca lá, escreve a palavra no seu celular, na hora aparece 1 milhão de significados. Então, todas as redes sociais, todas as respostas rápidas acabam gerando dentro de nós um imediatismo. E o imediatismo, ele acaba automaticamente alimentando uma inflexibilidade emocional. A cada dia nós nos tornamos mais inflexíveis.
desejando tudo mais rápido e desejando cada vez mais viver prazer imediato. Então, quando nós nos deparamos diante de uma situação que nos apresenta obstáculos, uma demanda diferente, né? O que acontece? Nós ficamos perdidos, nós não sabemos como lidar com essa inflexibilidade, nós ficamos paralisados diante da cena, ao invés de irmos buscar recursos para ressignificação ou até para solução. Ah, não aconteceu como eu esperava, mas espera, como é que eu posso reajustar essa rota? Como é que eu posso reprogramar o meu GPS? Mas parece que muitas vezes nós ficamos ensurdecidos, emudecidos e paralisados. E como consequência, o GPS fica desgovernado e a gente não consegue entender qual é a direção que a gente deseja ir, qual é a atitude que a gente deseja tomar, né?